Nós vamos convidar agora os participantes do próximo painel, que vai tratar sobre o poder das redes para mobilizar pessoas e recursos, tudo que uma organização não governamental precisa. Então, em 2012, o financiamento coletivo permitiu que muitas iniciativas e projetos saíssem do papel. Outras maneiras de captar recursos usando a sua rede e outros tipos de recursos também são mobilizados usando soluções inovadoras a cada dia. Então, para compartilhar conosco experiências práticas, eu convido ao palco o facilitador do nosso painel, Marcelo Straviz, que é empreendedor social, palestrante, escritor, fundador e ex-presidente da Associação Brasileira de Captadores de Recursos. Convido também os painelistas, o Hernan Efron, um dos responsáveis pelo planejamento e desenvolvimento de novos negócios na Engage, fundadora do Catarse, o Catarse, que é uma plataforma de financiamento. Tudo bem? Convido também a Amanda Fazano, coordenadora de marketing e captação de recursos online do Greenpeace Brasil. E ainda o professor Leandro Smits, professor da ESAG, responsável pelas campanhas de financiamento coletivo executado pelos alunos, projeto Lei da Vida e Além da Pele. A ESAG é a nossa universidade de administração da UDESC, Universidade do Estado de Santa Catarina. Marcelo, então fique à vontade para coordenar o painel. Obrigada. Boa tarde. Primeiro, uma honra estar aqui nesse palco, com essa plateia lotada aqui. Eu acho que eu sou o mais velho, isso é uma coisa bacana também, que eu estava comentando com outro amigo, com o Rodrigo, que tinha uma época que a gente ia nas palestras, a gente era o mais novo, né? Agora a gente passa a ser o mais velho das palestras. Isso tem lá. Então, inclusive, em homenagem a essa questão da velhice, eu estava comentando também com outro amigo que uma das coisas que mudou nesses últimos anos foi o processo de a gente fazer palestras não mais utilizando só o pedestal, mas também a ideia de a gente fazer um pouco essas poltronas, o sofá. Eu digo que a gente deve muito isso à Hebe, o sofá da Hebe, né? Então, nós velhos e Hebe, eu queria, por favor, uma salva de palmas à nossa saudosa. Muito obrigado. Eu vi alguns assobios, eu faria o mesmo também, fico agradecido. Mas, enfim, a ideia que eu queria fazer aqui era justamente poder ser ao máximo um processo de uma fala curta de cada uma das pessoas, para que a gente pudesse efetivamente aproveitar o momento de perguntas, né? O Rafael estava aqui antes, dizendo que nós, como mediadores, a gente acaba tendo que usar o papel, a gente falando de tecnologia social, né? Tinha que usar o papel. Pois eu peguei os meus papéis e, na verdade, tirei foto deles. Então, eu não tenho mais papéis e toda a minha cola está aqui dentro. Isso vai facilitar bastante a vida. Eu pedi, então, eu posso me apresentar ou fazer uma apresentação um pouco maior minha sobre esse trabalho envolvendo mobilização de recursos, que já tem algum tempo, mas acho que seria mais prudente e seria, na verdade, uma honra justamente poder ouvir aqui os convidados nesse sentido. Vocês têm aproximadamente 5 minutos a fala de cada um, para que a gente tenha justamente mais tempo para as perguntas na sequência, né? Então, a moça do cronômetro me ajuda nisso, mas, enfim, se você puder começar, então, Erlan, pode ser? Obrigado, boa tarde. É um prazer estar aqui hoje, né, com esse monte de iniciativas interessantes aí que a gente tem visto. Eu queria começar apresentando o vídeo da Engage, que é a empresa a qual eu sou sócio e que concebeu o Catarse junto com outros projetos. Não adianta ter muitas pessoas querendo mudar o mundo. Coordenar os esforços para fazer isso acontecer é super complexo. E exige um tempo que hoje as pessoas não têm disponível. Eu creio e a Engage compartilha essa crença de que só a tecnologia certa
pode fazer com que a gente se engaje de verdade. Só a tecnologia certa pode fazer com que a gente consiga coordenar todos esses esforços. E foi para isso que a gente criou a Engage. A gente quer criar a solução ideal de engajamento para cada comunidade. A Engage veio ao mundo para diminuir a lacuna entre intenção e ação. Trabalhando com produção colaborativa, cidadania, novas economias e outras formas de inovação social. A gente parte de um problema comum a várias pessoas. A partir desse problema, a gente monta uma estratégia para formar uma comunidade em volta desse problema. E só a partir daí a gente parte para o software. Por que a gente faz isso? O motivo principal, que é o motivo do coração. A gente chegou num ponto em que a gente não se imagina fazendo outra coisa. Porque essa é a paixão comum que une as pessoas aqui dentro. Sim, essa galera junta, ela trabalha só com paixão, né? A gente tem especialista em design, a gente tem especialista em comunicação, a gente tem especialista em política, especialista em finanças, mas não importa essas especializações secundárias. Essa galera tem uma paixão única, né? Que é devolver o poder para as pessoas. O ponto-chave, né, é o propósito. E é exatamente nisso que a gente quis focar, né? Focar no desenvolvimento de software para engajamento. As empresas cada vez mais estão levando a sério, né, o seu planejamento estratégico, estão olhando de verdade para a missão, visão e valores e querendo implementar estratégias que façam diferença na sociedade. Tá? E basicamente essa é a nossa paixão, é isso que a gente sabe fazer melhor. Quando a gente decidiu fundar a Engage, né, estava claro para nós que não seria um projeto de 2, 3 anos. Estava claro para a gente que a gente estava montando uma empresa que duraria 100 ou mais anos. Possibilitar que as pessoas se unam é o caminho para isso. Então, essa turma aí, falando esse aqui que é mais alto, essa turma aí é uma turma que está junta hoje e atende pelo nome de Engage, né? E assim, o que reúne essas pessoas são as suas paixões, né? E a complementaridade de expertises. A gente hoje tem expertises de tecnologia, de modelagem de negócios, de educação, redes. Então a gente procura juntar tudo isso para pensar negócios sociais, que é algo bastante complexo. Assim, realmente pensar negócios sociais é sempre um desafio, porque envolve uma série de interesses contraditórios, né? E assim, desde que a gente decidiu começar com esse tipo de trabalho, realmente a gente tem progredido bastante, e o Catarse até então é o projeto que mais teve projeção. Eu queria perguntar a vocês, quem conhece o Catarse daqui? Legal, bastante gente. Então o Catarse, para os que não conhecem, é uma plataforma de financiamento colaborativo, crowdfunding, né? É uma forma de arrecadar recursos para viabilizar projetos em distintas áreas, desde cultura até produtos, jornalismo, enfim, uma série de possibilidades aí. O Catarse ele lida bastante com a questão sustentabilidade, porque muitos dos projetos que estão no Catarse, eles têm essa temática, né? Mas além do Catarse, a Engage desenvolve outros projetos de sustentabilidade também, que acho que é interessante trazer aqui para conversar com vocês. A gente tem hoje, basicamente, todos os nossos projetos hoje lidam com engajamento de pessoas. Então, as áreas que circundam isso são finanças, né, onde o Catarse tem um papel importante. Tem um outro projeto nosso que chama Desbanco, que é um banco que vai contra algumas lógicas do sistema financeiro e tem como objetivo a educação financeira dos clientes, né? E, ao mesmo tempo, se viabilizar como negócio.
Depois tem um outro projeto de investimentos que eu não vou entrar em detalhes agora, mas só para vocês saberem que a gente está envolvido com isso. Na área de sustentabilidade e cocriação também tem outros projetos. O Festival de Ideias, que está acontecendo agora simultaneamente com o Social Good pela manhã, também é um projeto no qual a gente está envolvido. Os projetos, para vocês entenderem, eles não são projetos somente da Engage. A gente se associa com pessoas, a gente se entende como uma empresa aberta, uma empresa diferente da maioria das empresas, no sentido de que as pessoas que estão na Engage não são exclusividade da Engage. Elas têm o direito de trabalhar com quem elas quiserem, no que elas quiserem, e da mesma forma pessoas de fora também podem trabalhar com a gente. Tudo isso, todas essas áreas, cocriação e sustentabilidade, finanças, tudo isso passa muito pela educação também. Então, essa é outra linha de trabalho que a gente tem de metodologias não convencionais de educação. Eu queria falar um pouco da questão alternativas de captação de recursos, porque o tópico deste fórum aqui é poder das redes para mobilizar pessoas e recursos. Curiosamente, todos os nossos projetos eles passam pela questão de mobilização de pessoas e de recursos. Agora, essa mobilização ela pode acontecer de diversas formas. No caso do Catarse, por exemplo, as pessoas se mobilizam para viabilizar um projeto no qual elas acreditam, no qual muitas vezes elas se sentem parte. Isso acaba tendo um efeito incrível, assim, porque as pessoas não somente apoiam financeiramente os projetos, mas também ajudam a que esses projetos sigam adiante, divulgam esses projetos, E então os benefícios de alguma pessoa buscar recursos no Catarse acabam sendo maiores do que se a pessoa simplesmente buscasse dinheiro numa instituição financeira ou numa licitação do governo, por exemplo. O que acontece nesses casos? Acontece que, até mesmo nos casos de insucesso, quando a pessoa coloca um projeto e não consegue levantar o dinheiro mínimo para aquele projeto, só para lembrar, o Catarse tem a política do tudo ou nada. Ou seja, se o valor mínimo estipulado para o projeto não for alcançado, o projeto não acontece e todas as pessoas que colocaram dinheiro recebem o dinheiro de volta. Se arrecadar a quantia exigida, pedida, ou mais, aí o projeto acontece. Mas mesmo nos casos onde o projeto não acontece, existe um aprendizado da pessoa que colocou o projeto, um aprendizado a respeito de tudo, como é que ela estruturou o projeto, como é que ela apresentou o projeto, como é que ela vendeu o projeto no vídeo que ela postou no Catarse, como é que ela se articulou, como é que ela articulou a rede de contatos dela para conseguir o objetivo dela. Existe também a questão do teste de mercado. O Catarse acaba sendo um teste de mercado, porque, por exemplo, se eu bolei um produto e eu preciso de grana para fazer esse produto virar realidade, se eu coloco a ideia e as pessoas aceitam a ideia, as pessoas compram a ideia e compram o produto, inclusive, dando dinheiro por ele, mesmo antes dele ter sido produzido, isso já é um sinal positivo, de vai adiante, segue adiante, que esse produto vai vingar. E, inclusive, tu vai ter um público já preparado para comprar aquilo. Tu já vai começar a tua atividade com uma clientela. No caso de projetos artísticos, por exemplo, de bandas ou peças de teatro, a mesma coisa. É um teste de aceitação antes da coisa acontecer em si. O que é muito interessante, porque minimiza um monte de riscos para o empreendedor, no sentido de saber que tem coisas a corrigir, já corrigir antes de, ficar insistindo naquilo e percorrendo um caminho cansativo. Um outro aspecto interessante também, nos casos de insucesso, é a questão dos feedbacks.
Quer dizer, quando o projeto não é bem sucedido, a pessoa acaba aprendendo uma série de coisas. Isso é muito positivo, né? E se ela combina isso com a vitrine, que acaba sendo a exposição do projeto dela na plataforma, realmente a vida dela muda. Depois do Catarse, a vida dela não é a mesma, né? Em termos de contatos que ela faz, em termos de portas que se abrem, né? Então, assim, eu queria colocar para vocês essa ótica a respeito do Catarse, de uma alternativa. Meu tempo está terminando aqui, então, ok, meu tempo encerrou, só vou finalizar. Então é isso, eu queria colocar para vocês o Catarse como uma alternativa aos meios tradicionais de financiamento, né? E queria convidar vocês também a olharem o site da Engage. Ele tem outros projetos que falam também de assuntos relacionados a tudo isso que a gente está vendo aqui. Tá? Muito obrigado. Obrigado, Elan. Vocês dois, por favor, não sigam o tempo dele, ou seja, façam metade do tempo. Tinha aqui já uma bronca que eu não sabia. Esse papel de mediador é muito difícil também. O assunto está super interessante. Mas acho que nas perguntas a gente vai poder falar mais do Engage, justamente desse trabalho. Queria passar então a palavra para a Amanda, do Greenpeace, 40 anos de Greenpeace lá fora, 20 anos aqui, né? Aí você contar um pouco essa história para nós. Oi, gente, boa tarde. Eu sou a Amanda, sou coordenadora de captação de recursos online do Greenpeace. Eu pensei em várias formas de apresentar o Greenpeace, as nossas campanhas, mas preferi passar um vídeo da nossa campanha atual, super curto, e depois eu apresento um pouco mais sobre o que a gente está fazendo. Pode passar? Meu nome é Camila Pitanga, sou enfermeira e vim aqui para dizer que as florestas são parte da identidade brasileira. Nelas vivem animais e plantas que são a cara do Brasil. E da nossa imagem, a gente cuida. Por isso eu quero a lei do desmatamento zero. A responsabilidade de preservar essa riqueza de todos nós. E é isso que nós queremos. Eu também me chamo Camila Pitanga, sou atriz e eu assinei pela lei do desmatamento zero. Essa causa também é sua. Assine e proteja nossas florestas. Bom, gente, vou tentar explicar slide só para não me perder, porque eu me perco. O que é a lei do desmatamento zero? Na verdade, a lei do desmatamento zero é uma lei de iniciativa popular, aos modos do Ficha Limpa. Então, a gente tem que conseguir 1.400.000 assinaturas de brasileiros para levar essa proposta de lei ao Congresso e para que ela seja votada. O desmatamento zero, o que a gente propõe? Que se zere o desmatamento nas florestas nativas do Brasil. Na verdade, eu acho que é uma resposta muito bacana ao Código Florestal que veio aí. E, na verdade, a lei do desmatamento zero não é uma lei do Greenpeace. A gente quer que o desmatamento zero realmente seja uma lei popular, que se dissemine por qualquer outra organização que também queira divulgar e que também queira fazer parte. Isso que é o mais legal. Mas, para o Greenpeace divulgar, a gente criou uma coisa chamada Liga das Florestas. O que é a Liga das Florestas? A gente quis empoderar as pessoas na divulgação. Então, a gente criou... Deixa eu passar aqui. Bom, isso já me apresentei. A gente criou um hub de mídias sociais. O que é isso? Quando você entra lá, ligadasflorestas.org.br, você põe seu nome, você põe seu e-mail, seu telefone e data de nascimento, e automaticamente você ganha um perfil. Nesse perfil... deixa eu pular aqui. Tem o perfil? Não. Volta. Ixi. Eu acho que... Bom, enfim, nesse perfil você consegue conectar nas suas redes e compartilhar no Facebook, no Twitter, por e-mail. E quanto mais você compartilha e mais pessoas você traz, você ganha pontos e você vai sendo ranqueado. Então, isso gera uma competição online, você consegue brincar com seus amigos de quantos pontos você está, enfim, isso... Para o público que é super conectado, foi muito legal. A gente teve gente que trouxe quase 6.000 pessoas, só compartilhando, só
só convidando amigo por e-mail. Então, é super engajador e você chega em pessoas que você nunca chegaria, porque, infelizmente, ainda o movimento ambiental no Brasil cresceu muito, mas ainda tem muito para crescer, e os jovens estão se engajando cada vez mais e disseminando esse conhecimento. Então, eu acho que foi uma grande sacada nossa, a gente fazer um hub, porque a pessoa entra no seu perfil, não precisa ficar entrando em outras redes, faz tudo de uma vez só. E o que foi mais legal, o que foi a grande sacada, é que a gente fez níveis. Então, o primeiro nível é a perereca. Tipo, desculpa, quem quer ser uma perereca? Todo mundo quer passar para o segundo nível, quer virar um bichinho mais bonitinho. Então, isso virou uma brincadeira entre os participantes. E foi muito rápido. Na verdade, assim, a gente juntou redes sociais, fez também Facebook Ads, fez AdWords, bombou a parte mais de search. E a gente tinha uma meta até o fim do ano de chegar em 300 mil assinaturas até o final desse ano. Semana passada a gente alcançou 600 mil. Então, assim, esse é o poder das redes sociais. Eu acho que isso é o bacana da gente conversar aqui, agora que tenho mais tempo. Enfim, qual que é o poder disso para captar recurso? Eu acredito que você só capta recurso engajando as pessoas. E a internet é uma ferramenta muito legal, porque é uma ferramenta de massa. A gente consegue chegar em gente que a gente não chegaria pelos veículos comuns. E isso te dá mais força para captar recurso e mobilizar pessoas. Bom, eu acho que é isso. A gente, só mostrando rapidinho, a gente também fez um app para Facebook que mudou o panorama da campanha. A gente estava só com o Hub e depois a gente fez esse Hub dentro do próprio Facebook. E aí a gente conseguiu 14 mil assinaturas em um dia. Então, foi bem bacana. E eu acho que isso daqui é só um pop-upzinho que a gente pôs no site, só para ilustrar. Toda vez que você entrar no site do Greenpeace a primeira vez, juro que não é chato. Depois que vocês entrarem a segunda, vocês não vão ver. A gente já pede a sua assinatura. E aqui, só rapidinho, uma coisa que eu acho legal falar, que desde o início da concepção a gente tinha muito claro quais que eram os indicadores de sucesso que a gente queria para essa campanha. Então, eu acho que um grande erro é você fazer isso depois que a campanha está no ar. Primeiro você tem que saber qual que é o seu sucesso, o que é sucesso para você, que número você quer chegar, para depois você traçar a sua estratégia real. Gente, é isso. Bom, meu Twitter, meu Facebook, e acessem, por favor, ligadasflorestas.org.br. Obrigada. Obrigado, Amanda. Você quase conseguiu o prazo. Eu tenho certeza que o Leandro agora vai conseguir, né, Leandro? Quando você quiser, enquanto você vai se posicionando, só queria confirmar. Eu tenho visto aqui realmente muitos computadores ligados, muitos celulares, enfim, eu acho que é justamente a oportunidade de agora, exatamente agora, assinar para o Desmatamento Zero. Eu também queria reforçar isso. Não tem desculpa, esperar chegar em casa, não precisa, né? Antes tinha que esperar chegar em casa, agora não precisa. Então, aquele senhor que está com o computador, eu estou vendo aqui, dá tchauzinho, pode assinar agora. Pode ir, Leandro. Então, pessoal, boa tarde. Eu me chamo Leandro, eu sou docente aqui da Universidade do Estado de Santa Catarina, da UDESC, aqui na administração, na ESAG, e também da Sociasc FGV. Eu passei boa parte da minha carreira acadêmica, pós-graduação, mestrado, doutorado, estudando gerenciamento de projetos. Mas dentro desse tema, que é muito amplo, me incomodava principalmente a forma como se ensina e, por outro lado, se aprende gerenciamento de projetos. Eu estava tentando criar uma abordagem que fugisse um pouco do método saliva e giz, onde um professor fica lá explicando e os alunos ficam lá fazendo de conta que estão entendendo alguma coisa. E até porque, em alguns tipos de disciplina, acho que envolvem gerenciamento principalmente, a pessoa aprende a gerenciar gerenciando. De outra forma, a gente só tem planejamento. Então, ao longo do tempo, lá em 2005, eu comecei a modelar uma abordagem para ensinar gerenciamento de projetos focada na execução.
E como se tratava de uma instituição pública, eu achei muito mais justo e mais honesto trabalhar com a execução de projetos sociais. E eu comecei a colocar aqui, então, nos slides, alguns resultados que esses projetos foram atingindo ao longo do tempo. Tá? Os alunos seguem uma metodologia para gerenciar projeto do PMI, que ela é reconhecida mundialmente, e a partir daí eles passam a mobilizar as suas redes. Primeiro eles se mobilizam e depois a mobilizar as suas redes para buscar resultado para o projeto. Hoje, num semestre, uma turma de alunos de faculdade partindo do zero chega a conseguir levantar de resultado, então não é faturamento, é resultado, 120, 130 mil reais num semestre. Para ter uma ideia de como isso é difícil, uma boa parte dos universitários fica a faculdade inteira, 3 ou 4 anos, talvez para conseguir levantar 40 ou 50 mil para uma formatura. Nesse caso, são 130 ou 125 mil em um semestre, que, como vocês sabem, no ensino superior, um semestre tem 4 meses. Então, eu vou mostrar aqui alguns resultados mais práticos. Teve um projeto há pouco tempo, em 2011, chamado Pequenos Gigantes. Esse projeto ele queria promover uma reforma ampla na ala oncológica do Hospital Infantil aqui do Estado, João de Guzmão. E aí os alunos, eles partem do zero, eles que escolhem aquilo que eles querem fazer. Isso promove o engajamento da turma. Então isso é muito bacana. Eles foram lá e fizeram exposições de quadro, usaram crowdfunding, e também realizam eventos. Então, como eles partem do zero, eles começam com alguns tipos de evento que tem pouco risco, como, por exemplo, realizar um happy hour num bar perto da faculdade, levantam lá entre 4 e 15 mil reais, pegam esse dinheiro, vão lá e começam a investir em outros tipos de evento que tem algum tipo de investimento, mas que tem um resultado muito maior. Então, eles pegam esse dinheiro, vão lá imprimir um plano de captação e vão lá visitar as empresas. Então, uma coisa que é legal é que os meus alunos, quando vão visitar uma instituição, eles não vão lá resolver um problema que é deles, que é fazer um trabalho. Eles vão lá resolver um problema da própria instituição. E eles vão lá e usam diversas alternativas para arrecadar esse recurso. Eu entendo que, em linhas gerais, cada vez mais resolver um problema complexo, o recurso não está numa fonte só. O recurso está em várias fontes diferentes. E é isso que eles vêm fazendo. Então, essas iniciativas elas acabam gerando alguns resultados. Eu tenho aqui algumas fotos. Nesse projeto, eles conseguiram montar uma brinquedoteca, trocar todas as camas de acompanhante do hospital, ar-condicionado, pintar todas as paredes, compraram um laser para tratamento de câncer em mucosa, foram 130 mil revertidos em produtos para o hospital. Há pouco tempo, no projeto De Leite à Vida, a ideia era montar um banco de leite no hospital universitário aqui na Universidade Federal. E aí eles também promoveram iniciativas, também usaram o crowdfunding, nesse caso aqui o site do Bem Possível, fizeram happy hour, fizeram festa junina e conseguiram aí em um semestre de 4 meses levantar 90 mil. Essa era uma demanda que o hospital tinha há mais de 20 anos, que eles resolveram ela em praticamente 3 meses. Montaram um banco de leite infantil no Hospital João de Guzmão, usando fontes de recurso diversas, captação em empresa, fazendo evento, crowdfunding. Então, são iniciativas que são bem próximas da gente e que só é necessário mobilização. Eu não tenho conhecimento de nenhuma outra iniciativa parecida no Brasil. Eventualmente tenha, não sei se nessas proporções. Pessoal, eu acho que o meu tempo acabou, eu vou me ater aos meus 5 minutos. Muito obrigado. Aqui eu falo rápido. Ponto positivo para o Leandro, que conseguiu dentro do prazo. É que eu falo bem rápido, Mas agora a gente vai justamente aproveitar para fazer algumas perguntas. Eu queria só reforçar também, se vocês têm perguntas para fazer, podem ser em papel, essa coisa antiga que a gente não usa mais. Minha colinha está aqui, como eu disse, é só tirar. Você se escreve no papel e tira foto do papel. Pode ser também. E manda para o Twitter, para o hashtag. Vocês sabem, Tá.
Ok. Maravilha. Deve ser minha última vez que eu me chamar como mediador aqui também. Enfim, eu queria inclusive chamar agora a Sam, que ela já tem todo um processo preparado aí com algumas perguntas. Sam, está vindo? Ok. Enquanto a Sam vai se colocando também, eu queria aproveitar para tentar fazer aqui um pouco, esquentar um pouco o que a gente vai estar aqui falando, enquanto ela chega. Tudo bom, Sam? Fica à vontade. Que eu acho que a gente conseguiu ver aqui justamente situações bastante diferentes de captação. Eu também depois queria falar um pouco sobre isso, mas realmente para mim, que trabalho com isso já há algum tempo, é um prazer ver justamente as coisas se expandirem, né, e se desenvolverem dessa forma. O Leandro, quando começou os seus slides mostrando sobre o PMI, eu falei, ai meu Deus, aquelas coisas chatas de PMI. Aí vocês conseguiram fazer uma coisa super inovadora e fantástica. Né? PMI, eu lembro que eu orientei uma aluna minha uma vez que fez justamente uma estratégia de PMI, de como trabalhar com... É uma metodologia, né, muito interessante, mas muito complexa, né, muito difícil. Né? E eu orientei ela para fazer isso, uma experiência específica para fundraising, para departamentos de captação de recursos. E eu digo muito chato por esse trauma meu que foi corrigir, né, trabalhar com a tese dela. E eu vi que vocês conseguem fazer uma coisa tão bacana e tão, né, tão justamente como um rastilho de pólvora, né, como essas coisas justamente se esparramaram para muitas ideias e para muitas redes. Acho que isso é muito bacana.